aparecendo aqui por quê? Vou pegar aqui. Estão conseguindo enxergar o livro aí? Ainda não, professor. Por enquanto, não. Deixa eu ver aqui. Acho que está aqui. Vamos lá. Deve começar agora, porque apagou para mim aqui. Aí, Agora foi. Ela dá uma, para mim ela dá uma apagada, não sei para vocês aí se faz assim também. Mas enfim. Então a gente falou de bocal e difusor. Se você acompanhar por esse livro também tem a mesma ordem, tá? Se pegar o 1 aqui, ó. O 2 é turbina e compressor. O 1 é bocal e difusor. OK? Aí assim, primeiro ponto importante, se eu não falei isso em sala, vamos relembrar um conceito aqui. Se eu não falei, vamos falar de um conceito, mas se eu falei, vamos relembrar, que é sobre as turbinas, e a gente tem sempre, no Brasil, mais convivência com a turbina hidroelétrica do que a turbina termoelétrica. E em termodinâmica, nós vamos estudar a turbina termoelétrica. E aí tem duas variações dela que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas quando você pensa na hidroelétrica, o nome já diz alguma coisa, né? O hidro vem da água e elétrica da produção da energia elétrica, que é o papel da turbina aí no final. Então, qual que é o sentido da turbina? Eu tenho um conjunto de paletas fixado no rotor, depois a gente pode mostrar uma imagenzinha para ajudar, né? E eu forço a água a passar ali naquelas paletas de maneira a girar esse conjunto paleta-rotor, girar o estator e produzir energia elétrica, ok? Esse giro aí ele vai produzir energia elétrica. Aí o estudo disso, a produção de energia elétrica, pode falar em um outro momento, ou até mesmo pedir o professor Vital para dar uma explicação melhor para a gente como funciona essa relação rotor-estator, o trabalho do eletromagnetismo para produzir energia, etc. Então, o fato é, eu preciso girar alguma coisa e eu preciso ter algum elemento para fazer esse giro. Na hidroelétrica, eu acumulo água, por isso que eu faço aquela barragem alta, e a turbina está lá embaixo. Então, quando eu solto essa água, eu abro a represa, eu deixo a água descer, então a energia potencial que estava canalizada lá em cima, né, acumulada lá em cima, ela se transforma em cinética, bate nas paletas, e essa energia é transformada em trabalho de eixo na turbina, que lá na frente vai produzir energia elétrica. Então, quando eu falo hidroelétrica, energia elétrica proveniente da água. Ok? Então, quando eu falo termoelétrica, energia elétrica proveniente do termo, da temperatura, do calor, da termodinâmica. Aí eu posso ter produção por vapor, ou posso ter produção por gás, vapor d'água ou de outra substância, ou gás. E aí gás também são vários, tá? Posso ter vários gases. A gente vai estudar no primeiro momento turbina a vapor d'água, mas turbina a gás também é tópico da disciplina de termodinâmica e principalmente tópico de máquinas térmicas. Turbina a gás é a mais conhecida aí do avião, né? Todo mundo conhece do avião. Apesar de ser bem utilizado também em termoelétrica no Brasil. Ok? Eu falei no começo que a gente está mais acostumado com hidrelétrica porque a matriz energética brasileira ela é mais focada em hidrelétrica. Então, como para a gente isso é muito natural, dá a impressão de que em todo lugar do mundo é assim. Mas, na verdade, a matriz americana ela é o contrário, né? Eu tenho menos hidrelétrica e mais termoelétrica. Tenho mais usinas de produção de energia por calor do que por água. Tem pouco rio represado lá para produção de energia, ok? Isso é em função também muito da matriz da condição brasileira de ter, né, vários rios, né, um potencial hídrico maior. Então, em outros países não tem, e aí dificulta um pouco isso. Tem várias discussões sobre a parte ambiental, o que é melhor, o que não é. Não vamos entrar nela hoje. A gente pode até discutir isso num segundo momento. Beleza? Então, vamos falar das turbinas e compressores no sentido termodinâmico. Ok? Hoje. A grande sacada da diferença da turbina e do compressor para o sentido termodinâmico é a responsabilidade dele, responsabilidade entre parênteses, assim, né? Para que ele existe? Qual é a função da turbina, qual é a função do compressor? Então, a turbina ela é um equipamento produtor, ela produz trabalho, ela transforma a energia que ela recebeu em energia de trabalho, ok? O compressor, de certa maneira, ele é um equipamento que ele vai receber, ele recebe energia.
Então, ele precisa receber energia para poder comprimir um fluido. Então, é um equipamento que recebe, ele absorve. Se vocês lembram bem da simbologia lá atrás, então, quando eu estou falando de turbina, a turbina ela produz trabalho. Então, o trabalho sai da turbina com sinal positivo. O compressor, ele recebe para ele poder fazer o trabalho dele, né, que é comprimir. Então, ele vai receber de maneira negativa. O trabalho entra negativo, o trabalho sai positivo. Ok? Então, o primeiro ponto é esse. Aí, eu tenho um exemplo de compressor. Vamos ver se a gente pega uma da turbina aqui, que é melhor para a gente analisar. Aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, esse exercício fala o seguinte, ó. A potência gerada por uma turbina a vapor adiabática é de 5 megawatts. E as condições de entrada e saída do vapor estão indicadas na figura 5.28. Essa figura aqui, ó. Aqui é a turbina. Então, eu tenho 2 megapascal de entrada, tenho uma temperatura inicial de 400, tenho uma velocidade de 50, e aqui ele está falando que a altura é importante, tá vendo? Z1 igual a 10 metros. Então, no ponto 2, eu tenho a pressão de 15 kPa, título de 90%, velocidade de 180 e altura de 6 metros. Então, nessa etapa agora, como eu disse, a gente não vai focar muito no exercício, mas vamos pensar em focar em modelar a equação da termodinâmica, da primeira lei. Então, lembra que eu falei? A turbina é um equipamento que ela tem, por essência, produzir trabalho. Ela rejeita calor na atmosfera? A turbina a vapor, tá? Tô falando. Pouco. Em modo geral, eu considero que não rejeita e que não tem influência da atmosfera sobre ela. Então, quando é assim, a gente fala que a turbina é adiabática. Então, se não há troca de calor entre o ambiente externo, seja do ambiente para, ou seja, dela para o ambiente, então eu considero que é adiabático, tá? O termo adiabático é isso, certo? Então, ó, calor, naquela equação que a gente conhece, da primeira lei da termodinâmica, depois a gente volta nela aí, eu desprezo, ok? A energia cinética, nesse caso, eu posso desprezar? Não. Não, porque velocidade ele deu aqui e velocidade ele deu aqui. Se ele está identificando que tem uma variação da velocidade, é porque é importante você medir. Se ele não indicou, você não precisa medir. Entalpia eu posso desprezar? Nunca, porque eu sempre tenho trabalho de eixo aqui, né? Nunca nesses casos de volume de controle, tá? E eu tenho variação de temperatura também. Então, eu vou variar a energia interna e vou variar o PV. O U mais PV vão ser variados. Energia potencial, eu posso desprezar? Ele também falou, ó, tem 10 metros aqui e tem 6 metros aqui. Ok? Vamos só ver se ele montou a equação. Se ele não montou, a gente busca ela lá atrás. Então, ó, quando você pega o balanço de energia, a variação da energia do volume de controle, sistema aqui é sistema aberto, tá? Em relação ao tempo, é igual ao fluxo de energia que entra menos o fluxo de energia que sai. Ok? Esse processo, no enunciado ele já fala, e quando não falar, a gente vai fazer sempre assim, ele é considerado em regime permanente. Lembra? Quando eu não tenho variação das propriedades em função do tempo, eu digo que o processo ocorre em regime permanente. Então, esse lado da equação aqui eu desconsidero. O que me dá a equação da primeira lei da termodinâmica para energia de entrada, fluxo de energia de entrada, é igual ao fluxo da energia de saída. Quem está entrando de energia no sistema? A entalpia do ponto 1, a energia cinética do ponto 1, a energia potencial do ponto 1. Quem está saindo? A turbina produz trabalho, então o trabalho sai, mais a entalpia do ponto 2, mais a energia cinética do ponto 2, mais a energia potencial do ponto 2. E o calor, alguém pode perguntar, lembra? A turbina é adiabática, então calor é igual a zero. Aí veja que a equação da primeira lei de termodinâmica, daquela equação geral que a gente conhece, né, maior, trabalhada por aqui, eu só eliminei calor dessa vez. Então, eu mantenho entalpia, mantenho energia cinética, mantenho energia potencial e mantenho o trabalho. Ok?
O que que ele pediu para calcular, no final das contas? No nosso exemplo aqui. Comparar as magnitudes, né, da entalpia, energia cinética e potencial. Aí é uma análise importante a fazer aqui, depois eu vou falar para vocês por quê. Determinar o trabalho por unidade de massa do vapor. Aqui ele deu o trabalho em potência. Então, ele quer o trabalho específico aqui, ó, por unidade de massa, quilojoule por quilograma. E calcular o fluxo de massa de vapor. Essa primeira análise aqui, ó, para a gente entender a magnitude do ΔH, do ΔC e do ΔTP, é importante a gente já fazer um primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu tirar essa telinha da frente. Tá. Ó, a variação da entalpia nessa conta nossa, ela corresponde a 887. Negativo ou positivo aqui não importa, tá? O módulo é 887. A variação de energia cinética é 14,95. E a variação de energia potencial é 0,04. Eu não sei se vocês conseguiram entender por que em algumas vezes a gente despreza energia cinética e potencial. Se vocês calcularem aí, quem tiver uma calculadora fácil, não estou com uma perto de mim aqui agora, 14,95 dividido por 887, o percentual disso em relação à maior contribuição energética é muito pequeno. Se você considerar esse, então, 0,04 por 887 é um absurdo. Ou seja, a contribuição de energia potencial para esse volume de controle é quase nada. Então, em 90% dos casos, o autor já não coloca energia potencial no enunciado, porque ele sabe que vai ser inútil para a sua análise final. Achei que tinha alguém para entrar aqui. Certo? A energia cinética, sempre que ele te der informação, é importante você utilizar. Né? Aqui. E em um caso prático, indústria e etc., aí você tem que fazer uma análise como essa. Calcular separadamente cada uma e ver se isso vai impactar. Nesse caso aqui é relativo. Se for um trabalho que exige muita precisão, 14,95 de 887 pode ser significativo, sim. Ok? Agora, se for um trabalho que exige menos precisão, o 14,95 não é tão significativo. Está próximo de 2%, né? 1,5%, sei lá, por aí. Beleza? Então, a gente deriva daquela equação maior do volume de controle, né? Que é mais ou menos essa aqui reorganizada. E nesse caso, nesse exercício, a gente ficou numa condição bem parecida. Vamos pegar o do compressor aqui, como a gente não vai resolver o gás ideal hoje, de repente a gente tem um exemplo de casos onde eu pude eliminar mais variáveis. Esse é um caso, ó. Agora vamos para o exemplo do compressor, tá? Nesse caso aqui é um gás ideal, ar, a 100 kPa e 280 Kelvin. Ele é comprimido em regime permanente, ok? Ajuda bastante a gente aí, não é transiente. Até 600 kPa e 400 Kelvin. Então, no início ele tem 100 kPa com 280 e na saída ele tem 600 kPa com 400. O fluxo da massa de ar é 0,02 kg por segundo e tem uma perda de calor de 16 kJ por quilograma. Ele já está falando aqui, ó, perde calor em algum momento. A expressão perda de calor, vocês percebem que algumas vezes ela é utilizada, né? Apesar de a gente falar que a energia não se perde, como ela está sendo tratada de uma maneira inútil, né? Está indo para o ambiente, está fora do volume de controle, não é incorreto eu falar que perdeu o calor, que eu deixei de aproveitar ele para algo útil. Então, se eu assumir nesse caso que a variação de energia cinética potencial não tem influência no balanço geral, como eu calculo a potência desse compressor? Então, aqui já facilitou um pouco, ó. De novo, eu volto para a equação geral, né? Variação de energia sistema, em função do tempo, é igual ao fluxo de entrada menos de saída. Isso está em regime permanente, então o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. O que está entrando no sistema? Lembra que eu falei? Um compressor, ele recebe trabalho. Então, ó, trabalho entra no compressor. Mais o fluxo de massa associado à entalpia do ponto 1. Porque ele falou que eu poderia desprezar a energia cinética potencial. Ok? O que é que sai do compressor? Ele já disse, ó, calor sai do compressor. Então, está
saindo aqui, ó, ilustração, mais o fluxo de massa vezes a entalpia do ponto 2. Ok? Então, essa é a entrada, essa é a saída. Eu organizo a equação para achar a potência. Foi o que pediu. Agora, veja bem. Se aqui tivesse 10 metros por segundo, se tivesse aqui 50 metros por segundo, sei lá, ou 5 metros por segundo, já estava indicando para a gente que eu deveria manter energia cinética aqui. Então, deveria ser trabalho mais essa massa aqui, em evidência, abre parênteses, entalpia de 1 mais velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, fecha parênteses. Do outro lado, aqui essa massa em evidência, abre parênteses, entalpia de 2 mais a velocidade de saída ao quadrado sobre 2, fecha parênteses. Ok? Então, por isso que eu falo que é importante a gente entender o que é cada equipamento e conseguir fazer a leitura do que o exercício está pedindo. Você vê que na turbina de cá, até energia potencial, que é inútil para um caso de turbina a vapor, ele colocou, mas colocou para forçar o estudante a entender que ela é inútil, que nesse balanço geral não vai ter impacto, né? Então, é importante a interpretação do que eu posso ou não cortar em função do que está se pedindo. Beleza? Tem algum porta-voz aí para falar para a gente se conseguir entender? Não, beleza, professor, entendi. Daniel? Tranquilo, dá para entender sim. Deu para entender? Deixa eu só ver se a gente já tem o próximo aqui, que a gente pode explicar ele também hoje. E aí eu tento, na sequência, colocar uma ilustração para vocês. Tem uma imagem de uma turbina na internet, no YouTube. Eu achei, não salvei, um vídeo mostrando a montagem dela. Que você entendendo o que é a turbina, assim, acho que dá uma percepção melhor do que é a transformação do vapor em trabalho. Dispositivo de estrangulamento nós não vamos falar agora não, tá? Isso aqui é um componente importante que vocês vão estudar ele em refrigeração ar-condicionado. É o mais simples de todos que tem, porque ele é um equipamento isoentálpico. A entalpia de entrada dele é igual a entalpia de saída. Então, quando você vai estudar em ar-condicionado, esse aqui é o mais simplesinho que tem de se analisar. O que você sofre menos com ele é esse. Vamos ver se tem outro aqui. As câmaras de mistura também a gente vai ver depois quando for fazer o balanço mais... o trocador de calor a gente vai estudar. Mais de cálculo, né? Então, a gente viu bocal e difusor, que é um entendimento único para a montagem do modelo. Agora vimos turbina e compressor. E aí vamos deixar a caldeira e trocador de calor para um segundo momento. Ok? Vamos voltar aqui então. Senão vai ficar muita informação para um dia só também. Eu vou já deixar o material lá para vocês. Vou tentar pegar esse vídeo e colocar o link lá também agora, né, uns 10 minutinhos. E aí eu peço que vocês tentem fazer aí, quebrem a cabeça nesse intervalo. Eu vou ficar aqui no chat, tá? Peço que vocês tentem fazer esse exercício aqui, ó. 5.7, tá? Esse aqui, ó. Resolvido. Ok. Deixa ele no cantinho, né? Não cola o exercício do início ao fim, não. Só cola só quando bater o desespero. E mesmo depois do desespero, se não conseguir, aí me chama aqui no chat, a gente conversa. Se for o caso, volta aqui no Teams também, né? Não tem problema. Mas tenta fazer sem olhar pra cá. Hã? Olha aqui a página, hein? Ah, página boa. 234. Valeu. Eu estou na biblioteca virtual, tá? Esse mesmo livro que vocês vão achar lá, página 234. Digita lá no campo de buscar termodinâmica. Vai ser o primeiro livro que vai aparecer, porque o nome dele é isso. Ele é do Sengel e do Bowles. São dois autores aí. Sengel com C cedilha, para completar. O nome do cara começa com C cedilha. Ok? Ok. Eu vou Tranquilo. fechar aqui. Vocês ficam com ele aí, o exercício. Vou parar também aqui a gravação. Eu salvo ela, né? Vou fazer o upload lá depois. E se precisar, me chama, a gente volta. Valeu. E eu vou postar aí também no portal, agora mesmo, o vídeo que eu falei para vocês, mostrando a turbina. Aí é bom dar uma olhada. Se quiser olhar hoje também,
tenta o exercício, ou vê o vídeo, a ordem não importa, né? A ordem que você se organizar melhor aí. Mas é bom a gente fechar o dia de hoje com essas informações. Beleza? Beleza. Então, tô no chat lá. Até mais. E aí, professor?